Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. Neste dia em que estamos celebrando a conversão de São Paulo, apóstolo, temos diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Amados e amadas de Deus, temos aqui a parte final do Evangelho de São Marcos, onde Jesus se manifesta aos 11 discípulos. Os 11 são os 12 sem Judas. Estamos no final do Evangelho, onde Judas já tinha traído Jesus, já tinha seguido o seu caminho. Então Jesus se manifesta aos 11 discípulos. E lhes disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Amados e amadas de Deus, o mandato de ir. Ir para onde? Ir pelo mundo inteiro. Quer dizer, é o Evangelho que tem uma vocação à universalidade. É o Evangelho que deve chegar a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações. É o Evangelho que deve ser anunciado a toda criatura. É o Evangelho que deve chegar a todos. Este é o grande mandato que Jesus deu aos apóstolos, que Jesus deu aos discípulos, que Jesus deu à sua igreja. O mandato do anúncio do Evangelho, do testemunho do Evangelho. Hoje nós estamos celebrando São Paulo, a conversão de São Paulo. São Paulo foi aquele que fez com que o Evangelho saísse de Antioquia, na Síria, e chegasse até o centro do mundo habitado daquela época, Roma. Paulo foi um evangelizador intrépido, um homem que não mediu esforços no anúncio e no testemunho de Jesus Cristo. Por isso fez com que o Evangelho chegasse até o centro do mundo de então, o centro político do mundo de então, Roma. Paulo foi um grande evangelizador, um homem que não mediu esforços no anúncio e no testemunho de Jesus Cristo. Jesus continua: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Amados e amadas de Deus, crer mediante a pregação se dá o assentimento à pregação. E qual é o assentimento à pregação? A fé. A pregação, ela quer suscitar a fé. Ela quer suscitar no coração das pessoas a fé. Por isso, mediante a pregação, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem não crer aqui quer dizer que quem ouvindo a pregação dos apóstolos, ouvindo a pregação dos discípulos, rejeitou aquele que é o conteúdo da pregação, rejeitou Jesus Cristo, rejeitou o seu Evangelho, será condenado. Porque rejeitando a pregação, rejeitando o testemunho dos apóstolos, rejeitou o próprio Jesus. O próprio Jesus, que é o conteúdo do Evangelho. E o Evangelho, Jesus continua falando, mostrando os sinais que acompanharão agora aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Amados e amadas de Deus, sinais que acompanharão aqueles que crerem. Aqueles que crerem, aqueles que verdadeiramente aderirem com fé ao Evangelho de Jesus Cristo,
a Jesus Cristo e ao seu Evangelho, então, sinais. Expulsarão demônios em meu nome. No expulsar demônios, Jesus libertou as pessoas do domínio do demônio, do domínio do espírito do mal. Aqueles também que crerem em Jesus também libertarão as pessoas. Falarão novas línguas. A igreja primitiva viveu com força essa experiência da glossolalia, das diversas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Amados e amadas de Deus, isso quer dizer que o próprio Senhor assistirá os seus discípulos, assistirá os seus apóstolos. O próprio Senhor assistirá, será uma presença através do seu Espírito naquela que crê, naquela que segue Jesus Cristo, que crendo segue Jesus Cristo, busca testemunhar Jesus Cristo. Os sinais querem dizer isso. Os sinais querem dizer que aquela que crê não está sozinho. O próprio Senhor caminha com ele, o próprio Senhor age através dela. O encontro com essa palavra de Deus neste dia em que celebramos São Paulo nos ajude a percebermos que ontem foram os apóstolos, foi Paulo, o grande Paulo de Tarso, hoje somos nós. Hoje a missão do anúncio e do testemunho de Jesus Cristo é de cada um de nós. É de cada um de nós também que nos encontramos com o amor de Jesus e que somos chamados a levar o amor de Jesus a tantas pessoas que estão esperando o nosso anúncio, que estão esperando o nosso testemunho. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.